E no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Nós conseguimos ver, amado ouvinte, Deus sobre toda a criação. E o apóstolo São João disse que absolutamente tudo o que foi feito, ele disse, foi feito por ele. Ainda que muitos não creem, ainda que muitos apenas defendem a teoria da evolução, mas a Bíblia nos diz que nada do que foi feito sem ele existiria. Isto é São João capítulo 1. A Bíblia, ela nos dá uma grande visão quando diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Nós percebemos que todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Por Deus. Deus criou os céus, criou a terra. Você percebe que ele criou os mares. Você percebe que ele criou os luminares no céu. Você percebe que toda a beleza, todos os encantos que hoje você encontra no planeta, tudo isso que os nossos olhos olham admirados, perplexos, extasiados até, diante de tantas maravilhas, nós chegamos à conclusão, meu amigo ouvinte, que tudo isso foi criado por Deus. A terra, a erva verde, a erva que dá sementes, as árvores frutíferas, as árvores de todo o campo, tudo que você hoje consegue ver é um fruto da criação de Deus. Porém, existe um detalhe. Você pega e observa, mesmo os grandes artistas, os grandes pintores, os grandes poetas, você observa os grandes filósofos, os grandes poetas, você observa que todos eles têm a sua obra, mas de tantas e tantas obras, existe aquela obra. Aquele artista, aquele pintor, de tantos e tantos quadros, de tantas e tantas pinturas, existe aquela pintura, aquela que ele mesmo olha para ela e ele sabe que ela foi a pintura mais inspirada de toda a sua carreira, a pintura mais inspirada de toda a sua vida. E aquela pintura,
aquele quadro, aquele poema, você olha e você vê que aquela é a obra-prima daquele artista, daquele poeta. Aquela é a obra-prima daquele grande artesão. Aquela é a obra-prima, a maior, a principal de todo o trabalho daquele homem. E aí você olha para a pessoa de Deus e ver Deus em toda a criação. Você vê Deus no sol porque Ele fez o sol. Deus criou o sol, a lua, os céus, a terra, os mares, peixes, répteis, as lindas grutas, as grandes cataratas. Você olha e vê Deus em toda a criação. Porém, dentre toda esta grande obra de arte de Deus, existe aquela obra-prima, ou seja, a maior obra, a mais especial. E não quer dizer que aquela tenha sido a primeira, porém ela é colocada em primeiro lugar, porque se torna a mais especial, a mais importante. Por exemplo, nós sabemos que Deus criou os anjos, criou os céus, criou a terra e assim por diante. E você percebe que pelo Salmo, capítulo de número 8, Davi orando e dizendo: o que é o homem mortal para que te lembres dele? Menor que os anjos o fizestes. Mas, no entanto, em outras palavras, Davi disse: o Senhor o tem coroado de honras e glória. O Senhor o fez menor do que os anjos e tem dado a eles um lugar de mais honra, de mais destaque. Tem direcionado a ele mais amor e assim por diante, mais atenção, porque o criastes depois dos anjos, depois dos céus, depois mesmo da terra, depois dos luminares, sol, lua, águas, terras, répteis, peixes, árvores frutíferas. E o que é este homem para o Senhor voltar tanta atenção a ele? O que é este homem para o Senhor dar a ele um lugar de tanta honra e tanta glória? Este homem é a obra-prima de Deus. Não é a primeira, mas assumiu o primeiro lugar em importância, em valor, porque a Bíblia nos diz no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim que Deus criou o homem, depois de criar terra, mares, répteis, criar toda a terra, os animais, depois de Deus fazer tudo isso, Gênesis 1, verso 26, Deus então cria o homem. E assim que Deus cria o homem depois, não em primeiro lugar, você vê Deus colocando este homem para dominar e não ser dominado. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Depois de criar toda a terra e todos os animais, depois de criar toda a vegetação, depois de criar todas as ervas, depois de criar todas as árvores, então agora Deus vem e cria o homem e coloca este homem para governar. Por que Deus não colocou anjos para governar? Por que Deus não colocou querubins para governar? Deus colocou o homem para governar, porque ali agora estava a obra-prima, a obra mais inspirada, ali estava a melhor de todas, dentre a criação, o homem. E Deus se alegrou, e Deus então descansou quando criou este homem, e Deus então agora pôde parar na sua criação, pôde parar da sua fadiga. Se Deus então fadigasse, Deus então descansou,
no 7º dia, porque agora sim ele criou a maior de todas as suas obras. O melhor quadro ele agora havia acabado de pintar. O melhor poema ele agora havia acabado de compor. A melhor música ele havia acabado de cantar. Poderíamos dizer, o melhor filme ele agora havia acabado de lançar. A melhor de todas as suas grandes construções, a maior obra de arquitetura, de engenharia e assim por diante, o maior projeto estrutural de toda a criação estava pronto. Então Deus pôde parar, assentar e olhar para o homem, este que agora me escuta. Deus pôde agora olhar para aquele que ele mesmo se assentou e do pó da terra formou aquele homem. E agora vejo Deus extasiado, e agora vejo Deus completamente entusiasmado com aquela obra-prima, que na verdade se parecia com ele. Isso me faz lembrar de Miguel Ângelo. Quantas e quantas obras ele fez, quantas e quantas imagens ele esculpiu, quantos e quantos quadros ele pintou, mas foi considerado a obra-prima de Miguel Ângelo aquela estátua que ele esculpiu de Moisés. Ele nunca viu Moisés, mas ele imaginou como Moisés seria. E aquilo o inspirou de tal maneira, mas de tal maneira, que ele gastou anos e mais anos e mais anos. Ele gastou toda a sua vida para esculpir o Moisés da sua imaginação. O Moisés do seu interior. Ele colocou para fora tudo aquilo que ele pensava que Moisés era. E então, após anos e mais anos de trabalho, após esculpir cabelos, olhos, nariz, boca, orelha, após esculpir todos os traços que ele imaginava que Moisés tinha, após concluída a obra de Miguel Ângelo, então ele se assenta diante daquela estatueta de Moisés, e então ele ainda com aquele martelinho na mão, tão entusiasmado, tão empolgado em ver a perfeição daquela estátua que ele fez. Parecia homem, parecia Moisés, segundo as imaginações daquele grande escultor. Ele então esperava que aquela imagem de escultura pudesse falar, porém ela não poderia falar, porque na verdade aquela imagem, ela não era uma realidade. Aquela imagem, ela não era realmente Moisés, mas ele tão extasiado com a maior obra que ele havia feito em toda a sua vida, ele então pega o seu martelo e bate no joelho daquela estátua chamada Moisés e diz: "Fala, Moisés!" Porém, a imagem de Miguel Ângelo não falou. E então abriu-se ali, bem no joelho daquela estátua, o joelho direito, uma brecha, um buraco, abriu-se no joelho daquela estatueta, e aquela brecha e aquele buraco no joelho daquela estátua se tornou a parte mais curiosa, mais interessante. Aquele buraco é que levou aquela imagem ser a obra-prima de Miguel Ângelo, porque aquele buraco expressava o sentimento do escultor. Aquele buraco, todos que perguntassem por que este buraco, ele teria que explicar o seu êxtase, a sua emoção, o desejo que ele teve que ela falasse. A perfeição, aquele buraco expressava a perfeição da obra-prima daquele grande escultor. E ali estava a maior obra de Miguel Ângelo. E existe as maiores obras de tantos grandes homens. Como Thomas Edison, ele tentou tantas vezes, e quando ele completava 2000 vezes de tentativa, ele então descobriu a energia elétrica. E aí você vê a maior obra de toda a vida, depois de tantas tentativas, ele poderia dizer: esta foi a minha maior obra, a maior obra, a obra-prima,
assim também é Deus. Ele criou os céus, criou a terra, criou o sol, criou a lua, criou os rios, criou os peixes, criou todos os répteis. Assim também é Deus. Criou as cataratas e assim vai. Criou os riachos, criou as grandes quedas d'água, os grandes parques. Criou Deus os animais tão perfeitos, tão lindos. Porém, em toda esta criação de Deus, Ele fez a sua obra-prima. Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, tão perfeito como ele era no jardim do Éden. Lá Deus criou Adão e ele disse, a imagem de Deus o fez, os criou, é o que diz a Bíblia. Conforme a semelhança, aquele homem então foi criado, Gênesis 1:27, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ali estava uma obra-prima, ou a obra-prima de Deus, lá no início da criação, no jardim do Éden. Um homem sem pecado, um homem sem doença, um homem sem violência, um homem completamente sem sentimentos maliciosos, um homem sem ódio, um homem com coração entornando amor. Um homem que não conhecia o crime, um homem que não jamais conheceria a morte se o pecado não entrasse no jardim do Éden, porque ele era a imagem e semelhança de Deus. E Deus ficou tão contente, tão feliz em criar este homem. Porém, os anos se passam e aquela estatueta de Michelangelo vai ficando empoeirada, vai perdendo então a sua originalidade, vai tendo que passar por reformas. E assim também foi o homem. Os anos se passaram, o pecado alcançou o homem, a desobediência alcançou o homem, e eu poderia dizer hoje, as drogas alcançou o homem, o álcool, os vícios, a ignorância, a estupidez, isto alcançou o ser humano. E este ser humano, ele foi perdendo a sua imagem original, foi perdendo a docilidade, foi perdendo a pureza, foi perdendo aquilo que ele tanto tinha de Deus, vida eterna, era a imagem, era a semelhança, parecia com Deus. Poderia você dizer que este homem tão violento, tão bruto, ele se parece com Deus, ele é a imagem e semelhança de Deus? Poderia você dizer, este homem com seu corpo todo tatuado, este homem com uma arma na cintura para cometer assaltos e tirar vidas, poderia você dizer, este homem é a imagem e semelhança de Deus? Jamais. Poderia você dizer que este homem que vive uma vida no pecado, uma vida em adultério, uma vida em prostituição, este homem completamente tão pervertido, seria ele a imagem de Deus? De maneira alguma, meu amigo ouvinte. O homem, a imagem e semelhança de Deus, ele tem que ser tal como Deus é. Talvez alguém dissesse, Deus é invisível. A Bíblia diz que Deus é invisível. Sim, verdade, porque ele é espírito. Porém, a Bíblia diz que o Filho, Jesus, que nasceu da Virgem, este foi o corpo de Deus, este expressou Deus. E o homem, a imagem e semelhança de Deus, tem que ser tal como Jesus também foi. Tem que ser dócil, tem que ser amável, tem que ser puro. Tem que ser um homem cujo o pecado não habita dentro dele. Aquele homem, a imagem e semelhança de Deus, aquele homem, a obra-prima do Gênesis, do início, do capítulo semente da Bíblia, aquele homem tão perfeito, tão puro, tão santo, Adão, o primeiro homem criado na terra. Este homem deixou de ser a imagem e semelhança de Deus depois que o pecado lhe alcançou, depois que a morte lhe alcançou, depois que a desobediência lhe alcançou. E Deus então começou, ao longo de milhares e milhares de anos, esculpir uma nova obra, esculpir agora um novo quadro, fazer agora, poderíamos dizer, uma nova imagem,
que pudesse ocupar lugar daquela que um dia ele sentou e admirou. E como Miguel Ângelo bateu o martelo no joelho da estátua de Moisés e disse: fala, Moisés. Quando Deus também criou Adão, ele também pegou o seu martelo, poderíamos dizer, e ele olhou para Adão e soprou nas narinas de Deus e disse: fala, Adão. Miguel Ângelo disse: fala, Moisés. E aquela estatueta não falou. Porém, meu amigo ouvinte, um dia, Deus, depois que criou Adão, ele disse: fala, Adão. E Adão pôde falar. Aquela era a obra-prima que ao longo dos anos foi se deteriorando, foi perdendo valor, foi perdendo posições. Então Deus começou a elaborar o seu grande projeto. Deus, em sua onisciência, Deus em seus planos, Deus em sua eternidade, Deus em sua grande obra de escultura, ele começou a formar, meu amigo ouvinte, agora uma nova imagem, um novo homem. E este homem viria a se chamar Senhor Jesus Cristo. E ele então formou este corpo, formou este homem. Hebreus 10:5, sacrifícios e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Agora Deus formou um corpo para ele vir habitar. Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus agora viria habitar dentro daquela imagem, dentro daquela obra-prima, aquela que não viria se deteriorar, aquela que não viria ficar empoeirada com o passar dos anos, aquela que não perderia a sua consistência. Deus então agora, Colossenses 2:9, Hebreus 10, verso 5, cria-se agora um corpo e pôs o nome daquele corpo de Jesus Cristo. E aquela agora era a maior imagem, aquela agora era a obra-prima, aquela agora era a obra principal de Deus. E agora aquela obra-prima, aquela estatueta, aquela imagem, quem vai negar que Jesus é a imagem do Deus invisível, é a expressão do Deus invisível? Ninguém poderia negar tal coisa. E agora, aquela imagem, aquela estatueta chamada Cristo, ela também foi levada a uma galeria de exposições chamada Cruz do Calvário. E lá na Cruz do Calvário, aquela estatueta, como Miguel Ângelo feriu a estátua de Moisés e ela não pôde falar, aquela estátua chamada Cristo, ela foi ferida na cruz do Calvário, não no joelho, mas foi ferida em todo o seu corpo. Foi chicoteado, foi ferido em seus pés, cravos transpassaram seus pés de um lado a outro, cravos transpassaram as suas mãos de um lado para outro, a obra-prima de Deus. O Filho único, ou seja, o unigênito, o original Filho de Deus, porque todos os demais seriam então agora filhos adotivos. Deus nos recebeu, Efésios 1, verso 3, como filhos adotivos. Ele nos adotou. Ele veio para os seus não receberam, mas nós o recebemos. E então ele nos adotou, mas o seu primeiro filho, o filho unigênito, o filho verdadeiro, São João 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele filho único, aquela obra-prima, aquela obra que não há nenhuma igual a ele. Nenhum filósofo, nenhum pensador, nenhum pregador, ninguém pode ser igual àquele. Aquela imagem que Deus esculpiu dentro do ventre de Maria, que cresceu, virou um homem, chegou à idade adulta e foi para o Calvário. E no Calvário transpassaram-lhe o seu peito com uma lança. E quando transpassaram o seu peito como uma lança, lembrando, ele foi ao matadouro mudo, sem falar nada, sem gemidos, apenas calado, quieto, suportando. Mas quando ele foi ferido em seu peito, a imagem, a obra-prima de Deus,
na cruz do Calvário, ela falou também. Como Adão, aquela imagem de barro criada no Gênesis, quando foi soprado em suas narinas, ele falou. A estátua de Miguel Ângelo foi ferida no joelho, ela não falou. E logo, logo veio a imagem, a obra-prima de Deus no Calvário, Jesus Cristo. E foi ferido. E quando ele foi ferido, então ele falou. Quando feriram seu peito, ele não espraguejou. Quando feriram seu peito, ele não condenou. Quando feriram seu peito, ele então disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, eles não sabem que estão indo ao inferno. Pai, perdoa-os, eles precisam deste sangue que está sendo jorrado do meu peito. A obra-prima de Deus falou na cruz do Calvário: Pai, perdoa-os. E neste programa de hoje, meu amigo ouvinte, eu quero te oferecer isso. Ouça o que a imagem de Deus falou na cruz do Calvário: Pai, perdoa-os. Meus amigos ouvintes, recebam o perdão de Deus. Criou Deus os céus, a terra, criou Deus toda a natureza, criou Deus os animais, criou Deus animais de carga, animais para trabalho, animais para o sacrifício, animais selvagens, como o leão, o tigre e assim por diante. Criou Deus todos os animais. Porém, meu amigo ouvinte, a obra-prima, a obra maior, na cruz do Calvário, com os braços abertos, aquela estatueta, a imagem exata de Deus. Você só pode ver Deus na pessoa de Jesus Cristo. No Calvário, ele falou: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Meu amigo, ouça o som que saiu do Calvário, que até hoje segue ecoando, salvando vidas, tocando em corações, levando vida, paz, esperança e salvação para todos os perdidos. A imagem e semelhança de Deus disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A imagem e semelhança de Deus, a escultura, a estatueta de Deus, ela disse que todos quanto vierem a mim, de maneira alguma eu os lançarei fora. A imagem e semelhança de Deus disse: se vós puderdes crerem em mim, fareis as mesmas obras que eu faço, e as fareis maiores do que estas, porque eu vou para junto do meu Pai. A imagem e semelhança de Deus, a imagem exata de Deus, ela falou, e até hoje ela está falando. Cremos em um Deus que anda, cremos em um Deus que fala, cremos em um Deus que tem um propósito em sua vida. Cremos em um Deus que, na verdade, não vai deixar nada ocupar o lugar do propósito divino que Ele tem em sua vida, porque Ele é soberano e Ele tem uma obra, e a sua obra-prima se chama Jesus Cristo, e todos quanto entrarem em Jesus Cristo se tornam obra-prima de Deus, como Adão foi obra-prima de Deus no livro de Gênesis. Cristo, obra-prima de Deus no Calvário. Hoje você pode ser a primeira obra, a obra principal de Deus, se você puder entrar em Cristo, se esconder em Cristo, como disse Paulo: nenhuma condenação há agora para aqueles que estão dentro desta imagem, deste esconderijo, deste abrigo que se chama Senhor Jesus Cristo. Ó, vem, meu amigo pecador, ouça a voz do seu Senhor.
Quem fez o céu, a terra e o mar? Quem fez os minérios e os grandes fluviais? No verde Amazonas, a passarada a cantar. Ouço ao longe o céu lindo gorjear. Ouço ao longe o céu lindo gorjear. Oh, meu Senhor, que grande amor, criando o mundo tão imenso e profundo. Oh, meu Senhor, que grande amor, criando o mundo assim